projeto de hoje vai ser uma bandeja misturando duas madeiras, o pinus, né, que vai ser esse pedaço de painel de pinus, e alguns retalhos de teca. Uma bandeja simples, é uma peça só colada, mas a gente vai criar aí alguns detalhes legais. Bom, eu vou refilar aqui um sarrafo de teca para fazer uma tirinha de madeira igual a essa aqui, de 4 centímetros de altura, essa aqui tem um pouquinho mais, que é justamente o que vai fazer o contorno da bandeja. Eu vou criar um detalhe aqui na base da bandeja, que vai ficar assim, a cereja do bolo. Bom, a ideia então qual é? Eu criar aqui um desenho usando essa tira de madeira. Mas o que eu vou fazer? Eu vou definir o desenho, vocês vão acompanhar, né? E aí eu vou pegar uma serra tico-tico, vou cortar esse desenho assim, o mais perfeito possível, para a gente poder fazer o quê? Um enxerto dessa madeira. Então eu vou cortar, vou separar as partes, vou passar cola, né? Vou colocar essa lâmina de madeira no meio das partes e vamos prensar. E depois a gente vai beneficiar, lixar e tudo mais. Então a gente vai ter o desenho encaixado, embutido aqui, como se fosse uma incrustação. Então isso vai ser um detalhe da bandeja. Bom, inicialmente eu comecei então a colar as tirinhas de madeira nas curvas que eu fiz com a serra tico-tico. Então tá aqui, uma delas ainda está prensada com os grampos. Mas o que acontece? Eu fiz algumas curvas um pouquinho fechadas. Então eu precisei forçar a madeira na hora de colar para que ela acompanhasse a curva. Nesse caso, se eu modelar a madeira com água, ela vai molhar e isso vai prejudicar a colagem. Então eu teria que fazer a modelagem, ou seja, deixá-la prensada nessa curva por um tempo, até que ela pegasse o formato, deixar secar a madeira para depois realizar a colagem. Eu optei realmente por fazer essa prensagem mais forte, né? Acompanhando a curva com vários grampos. O que você pode usar como outro recurso, uma outra ideia, é você usar, por exemplo, uma folha de madeira. Escolhe uma folha legal, uma cor legal, e aí você tira algumas lâminas, passa cola entre elas, e você vai estar, eu diria, laminando, né, a madeira e criando aí uma espessura, né, tipo, coloca umas 4, 5 tiras, e aí você faz então uma laminação bem mais fácil, né? Aí eu acredito que dê para você colar inclusive já direto com as duas partes da curva, né? Aqui nesse caso eu não consegui fazer isso, a madeira não chegou aonde precisava, então por isso que eu fiz a colagem primeiro de um lado para depois entrar com o outro lado da bandeja, né? Quando você passa a cola e junta as partes, a água que tem na cola, ela migra para os dois lados da madeira e com isso a cola seca. Esse é o processo de secagem. Se você colar uma madeira que está molhada, ou mesmo uma madeira que está verde, né, você vai ter dificuldade de que essa água migre para a madeira e isso vai dificultar a colagem. Então é importante que a umidade da madeira, né, a umidade dela, enquanto está secando, esteja em torno de 6 a 8%. E não molhe a madeira, ou seja, colhe a madeira desde que ela esteja seca. Seca que eu digo não da seiva, né, mas sim da umidade externa na madeira. A base da bandeja está pronta, ficou um detalhe bem sutil. As tiras de madeira, eu já lixei, né? já passei um pouquinho de plana e lixei. Então agora eu vou criar a contenção ao redor da peça. E para isso eu vou usar essas ripas de madeira, elas têm em torno de 8 a 10 milímetros.
e vou cortar meia esquadria para ficar um acabamento bem legal nos cantos. Bom, a bandeja está praticamente pronta. As duas últimas peças que foram coladas foram justamente essas duas peças da ponta arredondadas, e ela ficou com uma ergonomia muito legal, bastante firme para segurar. Bom, agora eu vou passar uma lixinha fina e já vou entrar com o acabamento. Óleo mineral. Projeto pronto. O óleo mineral realça, né, as cores da madeira, então ficou muito legal. Então é isso. Um grande abraço, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo programa.